Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós estamos no Bhagavad Gita, comentário de Swami Prabhupada. Hoje é o último dia. Essa segunda rodada, né? Segunda vez que a gente está lendo ele todo. Hoje acaba os últimos versos, está no capítulo 18, verso 71. Aí depois, no próximo, a gente começa o Prema Vivarta, que é rápido, aí começa o de Gurudeva depois. Os comentários mais aprofundados. E aí é bom estudar, né, bem esse aqui, nesse período aí, para quando entrar no outro, conseguir compreender né, o máximo possível para não perder tempo, né. É importante tentar estudar, né, e refletir e praticar principalmente, para conseguir pegar realmente, né. Vamos verso 71 agora? 72, meu irmão. 72. Kachidita Shrutam Parta Tvaya Khagrena Chetasa Kachid Agyana Samoha Pranastaste Dhananjaya. Tradução. Ó Arjuna, conquistador de riquezas, você ouviu este conhecimento atentamente com sua mente? E suas ilusões e ignorância já se dissiparam? Significado. O Senhor estava agindo como o mestre espiritual de Arjuna. Por isso, era seu dever perguntar a Arjuna se ele tinha compreendido todo o Gita, em sua perspectiva correta. Se não, o Senhor estava pronto a reexplicar qualquer ponto, ou todo o Gita, se fosse necessário. Na realidade, qualquer pessoa que ouve o Gita de um mestre espiritual autêntico como Krishna, ou seu representante, verá que toda sua ignorância dissipar-se-á. O Gita não é um livro ordinário, escrito por um poeta ou ficcionista. Ele é falado pela Suprema Personalidade de Deus. Qualquer pessoa que seja afortunada o bastante para ouvir esses ensinamentos de Krishna ou de seu representante espiritual autêntico, seguramente tornar-se-á uma pessoa liberada e sairá da escuridão da ignorância. Você vê, o Gita não é um livro comum. Você vê as escrituras abraâmicas, por exemplo, foram escritas por pessoas. Elas eram eruditas, mas elas não eram transcendentais, nem tampouco todas elas, ou a maioria delas, não eram nem santas. O que falar transcendental, no sentido de conexão direta com o Vishnu. Mas o Gita
Ele foi falado direto por Krishna para Arjuna. E quem passou ele para o papel? A encarnação literária do próprio Krishna, que é Veda Vyasa Muni, Vyasadeva, que é, além de ser manifestação Shakti Avatar, não diferente de Narayana, ele era grande sábio, devoto puro de Krishna. Ou seja, alma transcendental. Você vê, foi pela misericórdia dele que Sanjaya, que estava no palácio de Dhritarashtra, que era cego, pôde ver o diálogo de Krishna e Arjuna, pela misericórdia de Vyasa. Até mesmo o discípulo de Vyasa pôde ver. Então, esse mesmo Vyasa passou para o papel. Não só a conversa de Krishna com Arjuna, mas todo o Srimad Bhagavata. Porque em transe, pelo poder de Bhakti, ele viajou por todo o universo e viu até os passatempos de Goloka Vrindavan. Então, não tem melhor escritor do que Vyasa para dar a literatura védica. É não diferente de Narayana, ao mesmo tempo, em outras escrituras fala que ele é Shakti Avatar, ou seja, encarnação literária de Narayana, ou seja, entidade viva não comum. É empoderada por Vishnu para escrever os Vedas. Então, ele não é a pessoa comum. Esse mesmo Vyasa escreveu os Vedas. O Gita é um deles. Então, você vê em todas as escolas filosóficas, os mesmos versos do Gita estão presentes. Os mesmos 18 capítulos, o mesmo número de versos. Porque todos respeitam o Vyasadeva. No dia de Guru Purnima, Vyasa Purnima, todas as escolas adoram Vyasadeva. Até mesmo Shankaracharya, Shankaraits ou impersonalistas. Com todos eles respeitam Vyasadeva, que foi ele que trouxe a literatura védica. Então, não existe livro, escritura mais legítimo do que essa. As outras também são legítimas, mas essa foi escrita simplesmente por Vyasadeva. Uma coisa que eu estava refletindo aqui para ter uma noção mais ou menos, que essa prática espiritual do Gita, igual falou, abandone todos os tipos de religião relacionada com o corpo, com a mente e simplesmente rende-te a mim. A gente pode basicamente classificar que existe 4 pessoas no mundo. Várias divisões, mas pode classificar 4. Uma está só trabalhando coisa material. Só faço coisa material, penso coisa material, nada espiritual. Ou seja, essas vai ter que pegar o karma ruim. Se tiver alguma fé em Deus, vai ter que voltar nesse mundo e sofrer as atividades que ela fez. Se for ateísta, vai ter que ir para o inferno, depois sofrer mais aqui. Depois tem a outra, que é materialista, mas tenta praticar alguma religião ou processo espiritual. Mas o apego é maior à matéria. Então, essa é melhor do que a outra, mas ainda assim, porque o desejo material é maior, ela vai ter que pegar o fruto de todo jeito. Menor do que o outro. E não vai para o inferno, mas vai ter que voltar aqui e pegar os frutos das atividades do mesmo jeito, boas e ruins. Fez mais crédito, mas vai ter que vir aqui do mesmo jeito pegar atividades boas e ruins. Ou seja, não entrou nem no caminho da liberação. Aí depois tem a outra, que é o que a gente deve tentar ser de todo jeito, que é aqueles que estão fazendo as duas coisas, têm algum dever no mundo e têm dever pela prática, no nosso caso, Vaishnava,
mas mais apegado pela prática espiritual. Então, esse está melhor situado. Pelo menos já está começando o processo. Esse é o que a gente deve tentar ter. Primeiro, prática espiritual, o foco da vida. O outro vai fazer sem apego, que é o que explica aqui no comentário várias vezes, o Swami Prabhupada fala. No nosso nível, que a gente deve tentar fazer. Primeira coisa, prática espiritual, Bhakti. Depois, coisas materiais sem apego. Isso é o que a gente deve tentar de todo jeito. Senão, do contrário, zero espiritualidade, zero vida real, Bhakti, devocional, religiosa, nada. Isso é o que a gente deve tentar fazer. E a quarta e a última, que aqueles devotos puros fazem, é completamente a Deus. 100% mente igual as golpes, por exemplo. Então, esse é muito raro. Nessa vida é muito difícil a gente fazer. Mas se a gente fizer o outro, em breve a gente vai poder fazer essa. Então, isso é o que a gente deve tentar fazer. Porque se o foco maior for vida espiritual, então não tem nem chance de começar a Bhakti nessa vida. Então, o foco deve ser esse primeiro. Então, Krishna perguntou aqui se Arjuna escutou com a mente atenta. Por quê? Esse tipo de escritura é transcendental. Se a mente estiver pensando em outra coisa, não compreende nada. Então, Krishna perguntou para Arjuna se ele escutou isso com a mente focada. Perguntou se a ignorância e ilusão já tinha ido embora depois dessas instruções. Krishna perguntou para Arjuna. Pergunta aí. Carol quer cantar aí? Boa noite a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ninguém? Pergunta não? Setenta e três. Arjuna Uvati. Nasto moha smritir labdha tvat prasadam maya chuta sthitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. Tradução. Arjuna disse: Meu querido Krishna, ó pessoa infalível, agora minha ilusão se foi. Por tua misericórdia, recuperei minha memória. Agora me sinto firme. Não tenho dúvidas. Estou preparado para agir segundo tuas instruções. Significado. Em sua posição constitucional, a entidade viva, representada por Arjuna, tem de agir conforme a ordem do Senhor Supremo. Ela precisa desenvolver autodisciplina. Shri Chaitanya Mahaprabhu diz que a verdadeira posição do ser vivo é prestar eternamente serviço ao Senhor Supremo. Esquecendo-se desse princípio, ele se condiciona à natureza material. Mas, servindo ao Senhor Supremo, ele se torna o servo puro de Deus. Em sua posição constitucional, a entidade viva é um servo. Ela tem de servir ou Maya, ilusória, ou ao Senhor Supremo. Se presta serviço ao Senhor, ela está em sua condição normal. Mas, se preferir servir a energia ilusória externa, certamente estará em cativeiro. Em ilusão, a entidade viva está servindo neste mundo material. Embora atada à sua luxúria e a seus desejos, ela se julga o senhor do mundo.
Isso se chama ilusão. Quando a pessoa se liberta, sua ilusão acaba e ela se rende voluntariamente ao Supremo para agir conforme os desejos dele. A, a maior ilusão, a maior armadilha de Maya para apanhar a entidade viva é propor que ela seja Deus. A entidade viva pensa que deixou de ser uma alma condicionada e que agora ela é Deus. Ela é tão sem inteligência que não pensa que, se fosse mesmo Deus, como poderia então estar com dúvidas? Ela não pondera sobre isso. Portanto, essa é a última armadilha da ilusão. Na verdade, ficar livre da energia ilusória e entender Krishna, a suprema personalidade de Deus, é concordar em agir segundo sua ordem. Você vê, alguém pensa assim, deseja emergir na luz impessoal, essa luz impessoal é a última barreira. Porque no mundo transcendental tem Krishna, a forma. Da forma vem essa luz, ou seja, essa luz ofusca a forma. A última barreira é a luz, que é a pessoa achar que ela é a luz. Faz parte daquela luz, é igual à luz. Então, essa é a última. Aqui em inglês está a última ilusão, a armadilha de Maia é essa. Passou o mundo, o universo material, quando entra no plano transcendental, é essa luz, forma impessoal. É a última barreira antes de ver a forma impessoal, é a luz, a última. Isso falou que é a última armadilha de Maia. Ela é um aspecto de Deus, não de Maia, mas é a última coisa antes de chegar na forma. Vamos lá. Neste verso, a palavra morra é muito importante. Morra refere-se àquilo que se opõe ao conhecimento. De fato, o verdadeiro conhecimento é a compreensão de que cada ser vivo é um servo eterno do Senhor. Mas em vez de aceitar tal posição, a entidade viva pensa que não é servo, mas que é o dono deste mundo, pois ela quer assenhorar-se da natureza material. Essa é sua ilusão. Tal ilusão pode ser eliminada pela misericórdia do Senhor ou pela graça do devoto puro. Quando essa ilusão acaba, a entidade viva passa a agir em consciência de Krishna. Consciência de Krishna é agir segundo a ordem de Krishna. A alma condicionada, iludida pela energia material externa, não sabe que o Senhor Supremo é aquele que é pleno de conhecimento e proprietário de tudo. Tudo o que ele deseja, ele pode conceder a seus devotos. Ele é amigo de todos, está especialmente inclinado a satisfazer os devotos. Ele é controlador da natureza material e de todas as entidades vivas. Ele é também o controlador do tempo inesgotável e é pleno de todas as opulências e potências. A suprema personalidade de Deus pode até mesmo se entregar ao devoto. Aquele que não conhece está sob o encanto da ilusão e não se torna devoto, mas sim servo de Maya. Arjuna, entretanto, após ouvir a suprema personalidade de Deus, fala, Bhagavad Gita, livrou-se de toda a ilusão. Pode compreender que Krishna era não só seu amigo, mas a suprema personalidade de Deus. Ele realmente compreendeu Krishna. Logo, estudar o Bhagavad Gita é desenvolver verdadeira compreensão sobre Krishna. Quando se está em pleno conhecimento, é natural a rendição a Krishna. Ao compreender que o plano de Krishna consistia em reduzir o crescimento desnecessário da população, Arjuna concordou em lutar segundo o desejo de Krishna. Ele voltou a empunhar suas armas, seu arco e suas flechas, para lutar sobre a ordem da suprema personalidade de Deus.
Hum. Isso foi o que a Juna falou. Respondeu. Mudei. Hum. 74. Sanjaya Uvacha. Iti aham vasudevasya partasya cha mahatmana samvadam imam aushrasam adbhutam brahmahashanam. Tradução. Sanjaya diz: assim assim foi que eu ouvi a conversa entre duas grandes almas, Krishna e Arjuna. E tão maravilhosa é essa mensagem que os pelos do meu corpo estão arrepiados. Comentário. No começo do Bhagavad Gita, perguntou ao seu secretário Sanjaya o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. O episódio inteiro foi revelado ao coração de Sanjaya, pela graça do seu mestre espiritual, Vyasa. Ele então explicou o tema discutido no campo de batalha. O diálogo foi maravilhoso, pois tal conversa importante entre duas grandes almas nunca havia acontecido antes e jamais voltaria a acontecer. Foi maravilhoso porque a suprema personalidade de Deus estava falando acerca de si mesmo e de suas energias. A entidade viva representada por Arjuna, que era um grande devoto do Senhor. Se seguirmos os passos de Arjuna para compreendermos Cristo, então teremos uma vida feliz e bem-sucedida. Sanjaya teve essa percepção, e à medida que desenvolvia semelhante compreensão, ele relatava a conversa. Agora se conclui que, onde quer que esteja, Krishna e Arjuna, haverá vitória. Sanjaya ficou em êxtase, pelo arrepiado, ao ouvir essa conversa entre ninguém menos do que o Criador de todos os universos materiais e transcendentais, Krishna e Arjuna. Pergunta aí. Setenta e cinco. Vyasa prasadachrutavam etad guhyam aham param yogam yogesharat krishnat sakshat kathayata swayam.
É Carol, Denis. Sou eu, Denis? Se for ler, eu sei. 75. Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi estas palavras mais confidenciais diretamente do Senhor de todo o misticismo, Krishna, quando falava pessoalmente com Arjuna. Significado: Vyasa era o mestre espiritual de Sanjaya, e Sanjaya admite que foi pela misericórdia de Vyasa que ele pôde compreender a suprema personalidade de Deus. Isso significa que não é diretamente que se deve entender Krishna, mas por intermédio do mestre espiritual. O mestre espiritual é o meio transparente, embora na verdade a experiência continue sendo direta. Este é o mistério da sucessão discipular. Quando o mestre espiritual é genuíno, o discípulo, tal qual Arjuna, pode ouvir o Bhagavad Gita diretamente. Há muitos místicos e yogis em todo o mundo, mas Krishna é o senhor de todos os sistemas de yoga. A instrução de Krishna está declarada explicitamente no Bhagavad Gita: render-se a Krishna. Quem toma esta atitude é o maior dos yogis. Confirma-se isto no último verso do 6º capítulo. Narada é o discípulo direto de Krishna e o mestre espiritual de Vyasa. Por isso, Vyasa é tão autêntico como Arjuna, porque está na sucessão discipular, e Sanjaya é discípulo direto de Vyasa. Por isso, pela graça de Vyasa, os sentidos de Sanjaya foram purificados, e ele pôde ver e ouvir Krishna diretamente. Quem ouve Krishna diretamente pode entender este conhecimento confidencial. Quem não se dirige à sucessão discipular não pode ouvir Krishna. Portanto, seu conhecimento sempre é imperfeito, pelo menos quando se tem como meta compreender o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita, explicam-se todos os sistemas de yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Krishna é o mestre de todo esse misticismo. Entretanto, é bom que se saiba que, assim como Arjuna foi afortunado bastante para compreender Krishna diretamente pela graça de Vyasa, Sanjaya também conseguiu ouvir Krishna diretamente. Na verdade, não há diferença entre ouvir Krishna diretamente e ouvir diretamente um mestre espiritual autêntico como Vyasa falar a respeito de Krishna. O mestre espiritual é também um representante de Krishna. O mestre espiritual é também um representante de Vyasadeva. Portanto, segundo o sistema védico, no aniversário do mestre espiritual, os discípulos organizam a cerimônia chamada Vyasa Puja. É isso que Sanjaya está falando, pela misericórdia do mestre espiritual dele, Vyasa, é que ele escutou essa conversa confidencial. O mestre de todo o misticismo, Krishna. E sem misericórdia do mestre espiritual, ninguém pode ter conexão transcendental nenhuma. Essa é a verdade. Prabhu, Sanjaya está lembrando isso aqui. Eu tenho uma dúvida aqui. O mestre espiritual é a mesma coisa que devoto puro ou não? Todo mestre espiritual é devoto puro, mas nem todo devoto puro age nesse mundo como mestre espiritual, entendeu? Ou não? O mestre seria ele seria escolhido por Krishna. Você tem um grau elevado. Não, todo devoto mestre espiritual é devoto puro, mas nem todo devoto puro faz o serviço de ser mestre espiritual, entendeu? Entendi. É um serviço para Deus agir como mestre espiritual. Nem todos os devotos puros são inspirados por Krishna para fazer esse serviço, entendeu?
Alguns simplesmente eles ficam lembrando os passatempos de Krishna e não entram em lidar com a sociedade ou agir como mestre espiritual, porque tem que lidar com discípulo, com templo. Nem todos fazem isso, entendeu? Você vê os Goswamis mesmo, eles viviam debaixo de árvore, eles não lidavam muito com pessoas. Até Bhaktivinoda Thakur, os Vaishnavas, era mais ou menos assim. Então, eles faziam, se faziam um, dois, três discípulos só. Outros deles não faziam nenhum. Ou seja, não agia como mestre espiritual, entendeu? De ninguém, não tinha discípulo. Mas não deixa de ser devoto puro por causa disso. Então, todo mestre espiritual é devoto puro, mas nem todo devoto puro age como mestre espiritual, entendeu? No sentido, assim, de fazer esse serviço, de iniciar os outros e tal. Ah, o mestre espiritual ele inicia. É, Devoto puro, não. o mestre espiritual significa, ele vai passar misericórdia como? Como que ele vai dar misericórdia para os outros? Mas isso vem de uma ordem de outro mestre espiritual. Agora você vai pregar. Ou dele ou do próprio Krishna. Um dos dois. Na verdade, os dois são não diferentes, igual falou aqui. Vai vir uma inspiração de cima. Ou do mestre espiritual dele, ou do próprio Krishna. Mas como que ele vai passar isso? Através da iniciação. Ele não vai passar isso sem iniciação. O mestre espiritual, por isso que a gente chama guru, ou mestre espiritual, aquele que a gente recebeu o mantra dele. Do contrário, ele não é mestre espiritual. Pode ser Shiksha Guru, mas depois que recebeu o Diksha, ou seja, mantra. A misericórdia vai vir através disso. Sem isso, não tem misericórdia. Ninguém pode falar, eu tenho misericórdia, mas não sou iniciado. Impossível. Entendeu? E tem algum mestre espiritual brasileiro nessa, na linha? Que eu saiba, não. Não é impossível, não. O Gurudev falou uma vez, perguntaram se é possível ter algum real mestre espiritual no Ocidente. Ele falou, impossível não é não, mas até hoje eu nunca vi. Ou seja, impossível não é, pode acontecer de tudo, mas praticamente impossível. Não é totalmente, mas praticamente. Se na Índia já é difícil, onde que nasceu isso tudo, imagina fora. Onde que tem tradição, imagina fora. Mestre espiritual real não é igual o povo pensa, tem em todo lugar, não. É muito raro. Muito, muito raro. O povo pensa que qualquer lugar vai ter. Não é assim que funciona. Você vê, quantos Jesus Cristo tiveram, Maomé tiveram? No Vaishnavismo é a mesma coisa. Quantos Bhaktivinoda Thakur tiveram? Vaishnava real, Shuddha Bhakti, é muito raro. Muito, muito raro. Não é em qualquer lugar que encontra. Por isso é que para encontrar a pessoa deve ser sincera e orar profundamente e chorar aos pés de loja de Krishna. Porque aí, mesmo sendo muito difícil, Krishna vai fazer os arranjos. Porque por ela mesma ela não consegue nada. Ela não vai conseguir distinguir quem que é quem. Você vê Shukadeva Goswami, na Índia, na floresta onde tinha várias pessoas, algumas até praticavam. Ele ia passando, quem reconheceu ele? Ninguém. E o pessoal achava que ele era o quê? Louco.
alguns jogavam barro nele. 16 anos, sem roupa no meio da floresta, é doido. Foi só quando ele chegou na Assembleia de Narada, Vyasa, dos grandes sábios Vashista, Pulastya e, Sutta Goswami, grandes sábios, que eles se reconheceram. O resto ninguém reconheceu. Então ninguém pode reconhecer. Como que alguém pode reconhecer? Pela misericórdia de Krishna só. Então, a não ser que ora para Krishna, para ele guiar, ninguém pode reconhecer. Essa é a dificuldade, mas que se torna fácil se a pessoa fizer esse processo de chorar para Krishna, se ela realmente quiser. E aí, dependendo da oração e da intensidade e do desejo dela de querer isso, aí Krishna vai tomar conta e vai fazer os preparativos. E aquilo que é impossível vai se tornar possível. E se alguém for escolhendo, ele não vai conseguir. Ele vai errar, provavelmente. Porque é raro. Tem muito devoto, mas real guru é raro, então ele vai escolher um, vai errar. A chance de errar é praticamente 100%. Fala. Depois de Swami Prabhupada, o último mestre espiritual foi o seu Gurudeva. Não. Teve alguns, raros, poucos, mas teve. Contado nos dedos, teve alguns. Isso aí cada um tem que ver, né? Mas o último que veio para o Ocidente foi o... Ai, eu esqueci o nome, não sei falar. Teve outro. Veio para o Ocidente. Hoje tem alguns também. Mas aí cada um tem que ver, né? E às vezes um acha que um é isso, o outro acha que não é. Isso aí cada um tem que ver, né? Tem que ver significa que tem que orar para Krishna, né? Se tentar ver por aí, a chance de errar é grande. Que a maioria não é real guru, entendeu? Verdade, o Gurudev falava sempre isso. Hoje em dia, a maioria não é real guru. Então, real guru é muito raro. Não deve orar para Krishna para compreender. Se for por ela mesmo, aí vai ser enganado. O melhor é se render a Krishna para ele dar visão para entender quem é real guru. Mas isso vai vir só quando a pessoa realmente entender primeiro a necessidade, a importância de praticar bhakti nessa vida. Até lá vai fazendo crédito, escutando, recitando Mahamantra, tentando o máximo, para esse desejo ardente surgir. Então, aí depende de cada um. Porque hoje em dia o pessoal escolhe mestre espiritual igual escolher tênis na vitrine. Aí esse eu gostei. Aí esse eu não gostei. Não, se fosse assim, a coisa. Aí como vai? Não tem jeito, né? Com a internet, então, aí a vitrine, então, é mais atrativo, né? Mais diverso e atrativo. Vai olhando, ó, isso eu gostei, fala assim, fala assado, tem o cabelo assim, tá? Tem barba, tá sem barba, tá assim, tá assado, veste branco, veste laranja. Aí vai olhando. Aí se eu gostei, se eu não gostei, assim vai. A maioria funciona assim. O melhor é depender de Krishna.
não depender da nossa visão material. Setenta e seis. Rajan samsmritya sambadam imam adbhutam keshavarjunayo punam rishyamicha muhurmuhu. Tradução. Ó Rei, enquanto recordo repetidamente este santo e maravilhoso diálogo entre Krishna e Arjuna, sinto prazer, vibrando a todo momento. Significado. A compreensão do Gita é tão transcendental que qualquer pessoa que esteja versada nos tópicos de Arjuna e Krishna torna-se virtuosa e não pode se esquecer de tais conversas. Esta é a posição transcendental da vida espiritual. Em outras palavras, uma pessoa que ouve o Gita da fonte certa, diretamente de Krishna, alcança a completa consciência de Krishna. O resultado da consciência de Krishna é que a pessoa se ilumina cada vez mais e goza a vida com deleite não só por algum tempo, mas sim a cada momento. Setenta e sete. Tacha samsmritya rupamatyadbhutam hare vismayo me maharajan rishyami cha punah. Tradução. Ó Rei, ao lembrar a maravilhosa forma do Senhor Krishna, sinto uma admiração cada vez maior e me regozijo repetidas vezes. Significado. Parece que Sanjaya, também pela graça de Vyasa, pôde ver a forma universal que Krishna manifestou a Arjuna. Afirma-se, é claro, que o Senhor Krishna nunca havia manifestado essa forma antes. Ela foi mostrada somente a Arjuna, mas alguns devotos gloriosos também puderam ver a forma universal que Krishna manifestou a Arjuna e Vyasa. Foi um deles. Ele é um dos grandes devotos do Senhor e é considerado uma poderosa encarnação de Krishna. Vyasa revelou isso a seu discípulo Sanjaya, que se lembrava daquela magnífica forma que Krishna mostrara a Arjuna e admirava repetidas vezes. Setenta e oito, último verso. O último verso foi falado por Sanjaya. Ele está falando para Dhritarashtra. Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Parto Dhanurdara Tatra Sri Vijayo Bhuti Dhruva Nitir Matir Mama. Tradução. Onde quer que esteja Krishna, Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o Arqueiro Supremo, com certeza também haverá opulência, vitória,
poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Comentário. O Bhagavad Gita começa com uma pergunta formulada por ele confiava na vitória de seus filhos, auxiliados Dhritarashtra. de Tarastra. Ele confiava na vitória de seus filhos, auxiliados por grandes guerreiros como Bhisma, Drona e Krana. Estava esperançoso de que a vitória estaria a seu lado. Porém, depois de escrever a cena do campo de batalha, Sanjaya disse ao rei: estás pensando em vitória, mas na minha opinião, onde Krishna e Arjuna estiverem presentes, haverá toda boa fortuna. Ele confirmou diretamente que Dhritarashtra não podia esperar que a vitória estivesse do seu lado. A vitória, na certa, ficaria ao lado de Arjuna, porque Krishna estava ali presente. O fato de Krishna aceitar o cargo quadrigário de Arjuna foi a manifestação de uma ou outra opulência. Krishna é pleno de todas as opulências, e a renúncia é uma delas. Há muito exemplo dessa renúncia, pois Krishna também é o Senhor da renúncia. Na verdade, a luta foi travada entre Duryodhana e Yudhishthira. Arjuna estava lutando em pró de seu irmão mais velho, Yudhishthira, porque Krishna e Arjuna estavam ao lado de Yudhishthira. A vitória de Yudhishthira era certa. A batalha definiria quem governaria o mundo, e Sanjaya predisse que o poder seria transferido para Yudhishthira. Também se prediz aquilo que Yudhishthira, após obter a vitória nessa batalha, prosperaria cada vez mais. Não só porque ele era justo e piedoso, mas também porque era moralista estrito. Durante sua vida, ele nunca disse uma mentira. Há muitas pessoas menos inteligentes que aceitam o Bhagavad Gita como uma simples conversa entre dois amigos no campo de batalha. Mas uma espécie de livro assim não pode ser uma escritura. Alguns podem alegar que Krishna incitou Arjuna a lutar, e isso é imoral, mas a realidade da situação está claramente afirmada. O Bhagavad Gita é a suprema instrução sobre o que é moralidade. O 9º capítulo, verso 34, declara a suprema instrução sobre a moralidade. É necessário tornar-se um devoto de Krishna, e a essência de toda a religião é render-se a Krishna. As instruções do Bhagavad Gita constituem o supremo processo de religião e de moralidade. Todos os outros processos podem ser purificamente e podem levar a este processo. Não, todos podem ser purificantes e podem levar a esse processo, mas a última instrução do Gita é a palavra máxima em toda moralidade e religião: render-se a Krishna. Esse é o veredito do 18º capítulo. Através do Bhagavad Gita, podemos compreender que perceber o eu através da especulação filosófica e através da meditação é apenas um processo, mas render-se completamente a Krishna é a perfeição mais elevada. Essa é a essência do ensinamento do Bhagavad Gita. Os caminhos dos princípios reguladores, segundo as ordens da vida social e os diferentes mestres de religião, talvez seja um caminho confidencial de conhecimento. Mas, embora os rituais religiosos sejam confidenciais, a meditação e o cultivo do conhecimento são ainda mais confidenciais. E render-se a Krishna em serviço devocional, em plena consciência de Krishna, é a instrução mais confidencial. Esta é a essência do 18º capítulo. Outro aspecto do Bhagavad Gita é que a verdade efetiva é a suprema personalidade de Deus, Krishna. A verdade absoluta é compreendida sobre 3 aspectos: o Brahman impessoal, o Paramatman localizado e, enfim, a suprema personalidade de Deus, Krishna. Conhecimento perfeito acerca da verdade absoluta quer dizer conhecimento perfeito acerca de Krishna. Se alguém compreende Krishna, então todos os departamentos do conhecimento estão incluídos nessa compreensão. Krishna é transcendental, pois ele sempre está situado em sua eterna potência interna. As entidades vivas manifestam de suas energias e dividem-se em 2 classes: eternamente condicionadas e eternamente liberadas. Essas entidades vivas são inumeráveis e são consideradas partes fundamentais de Krishna. A energia material manifesta-se em 24 divisões. A
a criação é efetuada pelo tempo eterno e é produzida e dissolvida pela energia externa. Essa manifestação do mundo cósmico se torna visível e invisível repetidas vezes. No Bhagavad Gita, comentam-se 5 assuntos principais: a suprema personalidade de Deus, a natureza material, as entidades vivas, o tempo eterno e todas as espécies de atividades. Tudo depende da suprema personalidade de Deus, Krishna. Todas as concepções sobre a verdade absoluta, Brahman impessoal, Paramatman localizado e qualquer outra concepção Paramatma localizado e qualquer outra concepção transcendental estão incluídas na compreensão acerca da suprema personalidade de Deus. Embora superficialmente a suprema personalidade de Deus, a entidade viva, a natureza material e o tempo pareçam ser diferentes, nada é diferente do Supremo, mas o Supremo é sempre diferente de tudo. A filosofia do Sr. Chaitanya menciona inconcebivelmente a igualdade e diferença simultânea. Este sistema de filosofia constitui o conhecimento perfeito acerca da verdade absoluta. Em sua posição original, a entidade viva é espírito puro. Ela é exatamente uma partícula atômica do Espírito Supremo. Assim, o Sr. Krishna pode ser comparado ao Sol e as entidades vivas ao brilho solar, porque são energias marginal de Krishna. As entidades vivas têm a tendência de estar em contato com a energia material ou com a energia espiritual. Em outras palavras, a entidade viva está situada entre as duas energias do Senhor. E como ela pertence à energia superior do Senhor, ela tem uma partícula de independência. Pelo uso correto dessa independência, ela aceita ficar sob a ordem direta de Krishna. Assim, ela atinge sua posição normal na potência onde todo o prazer deriva. Nesse ponto, encerra os seus significados do Bhaktivedanta, do 18º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata da conclusão, a perfeição da renúncia. Esse Swami Prabhupada, em um comentário, ele resumiu aí o Gita todo, vários pontos. É importante estudar isso. Não sei se vocês prestaram atenção aí. Aí ele falou vários pontos importantes aí nesse último comentário aí. Bastante importante. Pergunta aí? Então, esse foi o último verso, o último comentário. Entenderam tudo? Foi falado aí nesse último comentário aí. Falou vários pontos importantes. Entendeu? Então vamos lá contar. Prabhu, quinta-feira já vai começar a ler o outro, então? Se quiser, pode ir no computador também. Eu vou mandar imprimir já, amanhã. Vou mandar já, esperando eles responderem. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo
Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine. Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatarine. Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Hare. Jaya 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 Gurudeva, 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 Jaya 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 Gurudeva. Jaya 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 Gurudeva, 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 Jaya 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 Gurudeva. Jaya 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Ju Ki Jai. Jai. Radha Madan Mohan, Shri Radha Govinda, Shri Radha Gopinath. Jai. Jai Shri Guru Pad Padmo Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Gaur Govind Swami Maharaj Ki Jai. Jai. Om Vishnu Pad Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai. Jai Shri Param Gurupad Padmacharya Kesha Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Jagat Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Ki Jai. Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Jai. Shri Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Jai. Panchatattvatmak Shri Gaur Hari Ki Jai. Jai. Shri Bhagwan Sinhadev Ki Jai. Bhakta Jai. Prahlad Maharaj Ki Jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Bhagwan Jai. Shri Krishna Chandra Ki Jai. Jai. Shri Kurukshetra Dham Ki Jai. Shri Jai. Nanda Dham Ki Jai. Shri Vrindavan Jai. Dham Ki Jai. Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Shri Vyas Muni Ki Jai. Jai. Todos os gods devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Haribo. Haribo. Boa noite a Hare. todos. Boa noite, Boa Prabhu. Hari Bo. Boa noite.